Olá, irmãos, graça e paz a todos. Hoje a gente está finalizando, o nosso estudo em 1 Timóteo e a gente vai dar prosseguimento lá em 2 Timóteo. Hoje são alguns poucos versículos, Paulo está finalizando essa primeira parte, a carta a Timóteo, e a gente vai ver hoje os versículos 17, 18, 19, 20 e 21, São 5 versículos. O texto é de simples entendimento, Paulo ele vai fazer algumas exortações com relação à confiança no dinheiro e retomar as orientações de uma forma geral a Timóteo, Ele vai lembrar a Timóteo mais uma vez de tudo que ele já vinha falando, Pedir que Timóteo preste atenção nas coisas que Paulo já tinha de antemão falado a ele. Mas eu acredito que o ponto-chave nesse extrato do texto de 1 Timóteo seja exatamente essas orientações que Paulo dá acerca da confiança em Deus, acerca das pessoas, dos ricos, que se encontravam lá na igreja de Éfeso, depositarem a sua confiança no dinheiro, provavelmente, e não em Deus. E aí Paulo vai exatamente exortar essas pessoas através de Timóteo com relação a isso, com relação a essa confiança e em quem ou em que elas depositavam essa confiança. E isso vale para a gente atualmente, É um conselho que Paulo dá aos irmãos lá na igreja de Éfeso, e é um conselho extremamente válido ainda hoje, serve para nós ainda hoje. Corroborando, essa verdade de que a palavra de Deus é uma palavra viva, é viva e eficaz. Ela serviu lá no tempo em que Paulo falou isso a Timóteo, ela serve para nós ainda hoje. Antes de nós entrarmos no texto, você já pode ir até abrindo a sua Bíblia lá em Timóteo, aliás, 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 17, ok? E aí eu também quero iniciar fazendo uma breve oração. Logo depois a gente já entra lá no texto e vamos estudar, vamos ver o que esse texto tem para nos dizer hoje, ok? Oremos então. Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Mesmo à distância, em nossas casas, nós queremos ouvir a Tua voz, entender aquilo que o Senhor fala através da Tua Santa Escritura, Pai. Abre os nossos ouvidos, encontra no nosso coração solo fértil a Tua Palavra, que ela possa crescer dentro de nós e gerar frutos, frutos que permanecem, Pai. Frutos que geram outras sementes, que geram outros frutos. Nós pedimos que o Senhor seja conosco nesse momento, que o Teu Santo Espírito possa nos dar discernimento da Tua Palavra. É através dele que nós entendemos de fato a Tua Palavra, Pai. Nós, por nós mesmos, distorcemos, como o próprio Paulo fala. Nós queremos moldar a Tua Palavra à nossa necessidade, mas através do Teu Santo Espírito nós podemos entender a Tua Palavra da forma como o Senhor deixou para nós, para que nós pudéssemos entendê-la e sermos guiados por ela. Nós te agradecemos porque Tu és um Deus gracioso, misericordioso, que nos alimenta espiritualmente através da Tua Palavra, nos mantendo no rumo, no foco, no caminho, Pai. E por isso nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então você pode abrir a sua Bíblia, se já está aberta, A gente vai ler a partir do versículo 17. Paulo já inicia assim: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem,
Sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos em repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem, aliás, da verdadeira vida. Versículo 20. E tu, ó Timóteo, guarda o que foi confiado, evitando, aliás, os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Pois alguns, professando, se desviaram da fé, aliás. A graça seja convosco. E Paulo termina essa primeira parte da carta a Timóteo aqui, né? Então, essa primeira carta ela finaliza com esse extrato aqui do texto, né? Que são 5 versículos, do 17 até o 21. E aí a gente vai começar a ler a partir lá do versículo 17, a gente vai tentar entender melhor o que Paulo quis dizer aqui a Timóteo, né? Então, lá no versículo 17 diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua confiança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. E aí, o que a gente pode já de imediato retirar desse texto aqui? Veja, Paulo está falando que Timóteo ele deve exortar, né? Deve exortar os ricos daquele século a porem a sua confiança em Deus. Então, se os ricos daquele século não colocavam a sua confiança em Deus, eles colocavam a sua confiança em outra coisa. E Paulo já deixa claro isso aqui, olha, eles precisam depositar a esperança em Deus e não na instabilidade da riqueza, né? E de fato, irmãos, a gente sabe que a riqueza é de fato algo instável, né? É uma das formas mais sólidas, vamos dizer assim, de ganhar dinheiro hoje seria o investimento na bolsa de valores, né, em ações. E quem investe nisso sabe que o risco existe o risco calculado, né? Mas para que você ganhe muito dinheiro, você precisa assumir riscos maiores, né? E aí, às vezes, você assume o risco de perder tudo, né? Então, você vai lá e investe seu dinheiro, as economias de uma vida inteira, por uma promessa de ganhos ali rápidos, né? A Bolsa de Valores é um local de ganho rápido, né? De valores e valores altos. E aí você investe ali talvez tudo que você tenha e perde tudo no amanhã, né? Então, a riqueza é algo realmente muito instável. Ou, por exemplo, alguém que tem uma riqueza e de repente sofre de uma doença e precisa investir tudo aquilo que ele tem na cura, né? E às vezes nem encontra a cura para aquela determinada doença, né? Deixando claro que a nossa confiança precisa estar em Deus, né? Aquilo que o dinheiro não pode comprar, só Deus pode dar, de fato. Saúde não vem com dinheiro, saúde não vem com uma conta cheia, né? Então a gente fica na dependência, de fato, de Deus, né? E o que Paulo está falando aqui é exatamente isso. Olha, quando o dia mal vier, não adianta ter dinheiro, não. E eles precisam saber disso, né? Eles precisam saber que a riqueza é algo passageiro, né? A riqueza é algo que nem sempre vai poder sustentar você, lhe dar uma base sólida. Mas Deus sim. Independente da situação, né, irmãos? A gente sabe disso, a gente que não é rico. Lá na nossa igreja nós não temos ninguém super rico, né? Ou até rico. Somos uma igreja de pobres, né? A gente sabe que a nossa confiança está no Senhor e não tem algo melhor do que isso. Porque a gente sabe que mesmo no dia ruim a gente tem uma base sólida, uma base firme, a gente tem a quem se apegar, a quem pedir, né? E o Senhor é rico em graça e em misericórdia, como eu falei na oração, para nos sustentar no dia mau. Mas a riqueza ela não nos sustenta no dia mau, né?
Ela é só um placebo ali, algo que a gente acha que faz alguma diferença, mas no final das contas, quando ela é mais necessária, ela não faz diferença nenhuma. Então Paulo está chamando aqui a atenção desses ricos, né, através de Timóteo, falando exatamente isso. Olha, esses novos cristãos aí que são super ricos, que têm várias posses, eles precisam aprender que a esperança deles, a fé deles precisa estar depositada em Deus, né? Eles não podem ter essa esperança depositada no dinheiro, porque o dinheiro passa a ser um outro Deus, né? E de fato é isso que acontece hoje em dia também. Aqueles que confiam cegamente no dinheiro têm o dinheiro como um Deus, né? Se não for o dinheiro, não é ninguém mais. E esse é um padrão incompatível com o cristão, né? Deus ele não divide a glória dele com ninguém, então é incompatível com o caminhar de um cristão ele colocar a fé dele em um objeto, né? Ou colocar a fé dele em um sistema monetário. É incompatível de fato com o firmamento, com o fundamento do cristianismo, né? Nós confiamos em Deus somente, né? Desculpe. Versículo 18. Que pratiquem o bem e sejam ricos de obras, generosos em dar e prontos a repartir. Então aí Paulo está fazendo o caminho inverso, né? Ele diz assim, olha, existem os ricos, né, os super ricos, mas além deles não colocarem a sua esperança, né, não depositarem a sua esperança final no dinheiro, eles precisam também ser ricos de uma outra forma. E aí ele coloca aqui, ó, eles precisam ser ricos na prática do bem, né? Ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Eu não sei se você já teve essa sensação, mas eu já tive essa sensação, esse sentimento, na verdade, né? De que quando a gente dá, a gente é mais abençoado do que quando a gente recebe, né? De fato, quando a gente recebe é algo muito bom, principalmente se a gente está precisando daquilo, é bênção de Deus. E alguém chega até você e reparte com você, isso é algo maravilhoso. Mas quando Deus nos dá a condição de repartir ou de dar a alguém, isso é ainda mais abençoador para nós, né? Que estamos doando, que estamos repartindo. Então Paulo também está ensinando aqui, olha, se eles se sentem abençoados por Deus por serem ricos, pede para eles doarem, pede para eles darem, pede para eles serem ricos em abundantes, né, em boas obras. Eu tenho certeza que eles vão se sentir ainda melhores, né? Porque é muito melhor dar do que receber, né? Então, de fato, é isso. Paulo está ensinando aqui esses ricos, né, da casa lá de Éfeso a serem cristãos, né? Serem cristãos, de fato. O mandamento do Senhor, ele diz que nós deveremos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso irmão como a nós mesmos, né? Então, se eu tenho posses, se eu tenho condições e eu não reparto com meu irmão, mesmo sabendo que ele precisa daquilo, logo eu não o amo como eu amo a mim mesmo, né? E se eu não amo a ele, ao meu irmão, eu não posso dizer que amo a Deus. Se eu digo que amo a Deus sem amar a ele, eu sou mentiroso. Então, Paulo aqui também está ensinando a esses irmãos ricos a conduta cristã, né? A conduta cristã. É exatamente para que eles não sejam pegos nesse engano de que é possível amar a Deus sem amar ao próximo. Como é que se ama ao próximo? Principalmente com gestos, com atitudes. E aí entram as ações de graça, o repartir do pão, entre tantas outras coisas. Mas veja, imediatamente a forma como esses irmãos tinham como ajudar era exatamente com recursos financeiros, né? Paulo não está dizendo que eles devem abrir mão de tudo, que eles devem vender tudo, entregar lá à igreja. Não é isso que Paulo está dizendo. Ao contrário do que a gente vê hoje, né? Você vê muitos depoimentos de igrejas que pedem para que os membros liquidem os seus bens, né? E depositem tudo
na igreja para que a igreja utilize aquele valor ali de forma social. Não, Paulo está dizendo aqui que ele use com sabedoria, né, esses bens que ele tem na prática do bem, no repartir, mas em momento nenhum ele fala que, olha, liquide seus bens, traga tudo à igreja de Éfeso e você vai ser abençoado. Não, não é isso que ele está falando, né? Ele fala sobre generosidade, sobre bondade, que na maioria das vezes, eu não vou dizer, quer dizer, não vou dizer na maioria, né? Mas que em algumas das vezes você encontra lá fora isso, né? Você encontra o rico que é extremamente generoso, que tem ações de graça, que é extremamente bondoso, e às vezes nem conhece ao Senhor, né? Porque isso é um resquício da imagem de Deus, né, em nossos corações, né? Nós como criaturas, criação do Senhor, temos ali um pouco da sua imagem, né, semelhantemente a Ele, mesmo não o conhecendo ainda, né, mesmo não sabendo que eu fui criado de fato à sua imagem e semelhança, mas ainda assim eu tenho ali, eu fui criado à imagem e semelhança dele. E ações como essas são reflexos, né, da imagem e da semelhança de Deus que opera em nós, mesmo quando nós não o conhecemos. E às vezes a gente não encontra isso na igreja, né? Às vezes a gente não encontra isso na igreja. Pelo contrário, às vezes você pode encontrar na igreja pessoas avarentas, né? Pessoas que têm posses, mas sabem da necessidade de alguém e decidem não ajudar, por exemplo. Paulo está exatamente combatendo isso aqui, né? Combatendo essa atitude totalmente antiética, né? Antiética cristã. Amém? Então, que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Versículo 19. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E aí, o que Paulo está falando aqui, né? Paulo ele não está falando sobre os tesouros dessa terra. Veja que ele está tratando aqui da verdadeira vida. E a gente sabe que a verdadeira vida, na verdade, não é essa vida que a gente vive aqui, porque essa vida aqui é passageira, né? Ela vai acabar. Em um determinado momento, quando Cristo voltar, essa vida aqui vai ser uma poeira, né? Algo insignificante dentro desse prisma da vida eterna. Essa é a verdadeira vida. Uma vida diante de Deus, uma vida verdadeiramente diante de Deus, uma vida em que eu posso me aproximar do meu Criador, aquele que me fez, né? E eu posso olhar face a face a Ele, né? Eu posso falar com Ele, eu posso conhecê-lo verdadeiramente da forma como Ele é. Essa é a verdadeira vida, uma vida que é eterna, que não passa, onde não há morte, onde não há dor, onde não há tristeza, onde não há ranger de dente, onde não há fome, né? Essa é a verdadeira vida que Paulo está falando aqui. Ele diz, olha, elas precisam acumular tesouros que sejam de fato concretos, né? Para que elas conheçam a verdadeira vida, para que elas de fato entrem nessa verdadeira vida. E aí a gente pode até, à primeira vista, cair no engano. Opa, então para que eu alcance a verdadeira vida, eu preciso de obras, né? Porque Paulo ele começa aqui falando de obras. O rico ele precisa ser rico em boas obras, né? E logo depois ele faz uma junção aqui entre obras, né, e acesso à vida eterna. A gente pode até cair nesse engano, mas veja só, o que Paulo está falando aqui é que um verdadeiro cristão, né, um verdadeiro cristão, seja ele rico ou não, ele gera frutos, né, que falam, que demonstram que de fato ele vive uma nova vida. Então,
esses frutos, né, dessa nova vida, esses frutos que são gerados a partir do momento em que nós nos encontramos com o Senhor, sejamos nós ricos ou não, eles são exatamente esses tesouros que falam, né, para nós mesmos em primeiro lugar e para as outras pessoas também, que de fato nós estamos seguindo um novo caminho, né? Que nós estamos rumando para a vida eterna, que mesmo ainda não chegando lá, o Senhor já nos vê dessa forma, eternos, santos, né? Então é sobre isso que Paulo está falando. Ele não está associando aqui vida eterna, acesso à vida eterna, acesso ao Pai, a basicamente você acumular obras, né? Não, não é disso que ele está falando. Ele está falando que se você é de fato um verdadeiro cristão, se você de fato já é visto, né, como um salvo, né, se você de fato teve um encontro verdadeiro com Cristo, você está gerando frutos. Né? Não é uma coisa que leva a outra, não são os frutos ou os tesouros que levam à vida eterna. Mas o fato de eu ter me encontrado com Cristo, o fato dele já me ver eterno, começa a gerar frutos que demonstram que eu sou eterno, que eu sou santo, que o Senhor já me vê dessa forma. E aí, por que ele fala exatamente sobre isso aqui nessa parte? Irmãos, é porque é muito mais complicado depositar a nossa confiança em Deus quando uma pessoa é rica, né? Veja, isso é fato, né? Veja, quando eu sendo pobre, eu não tenho muito em que depositar a minha confiança, né? Talvez, como ele mesmo fala que aquilo no início, né? Talvez eu seja um pobre orgulhoso, eu não goste de depositar a minha confiança em mais ninguém a não ser eu mesmo. Pode acontecer? Pode. Mas ele fala exatamente isso aqui sobre os ricos, porque é mais fácil você depositar a sua confiança em você mesmo do que em uma outra pessoa. E aí quando você é rico, quando você tem posse, isso é mais difícil ainda, né? Então ele inicia, né, o versículo 17 aqui falando exatamente sobre isso. Olha, fala para eles não serem orgulhosos. Deixe esse orgulho de lado, eles precisam confiar em Deus. Eles precisam deixar de confiar neles mesmos, né? E passarem a confiar no Senhor. Ok? Então é sobre isso que Paulo está falando aqui no finalzinho desse capítulo 19, desse versículo 19, aliás. Né? Paulo está falando exatamente sobre isso. A fim de se apoderarem da vida eterna. E aqui a gente vai para o versículo 20, né? O versículo 20, ele já é uma parte de fechamento aqui do capítulo 6, né? E aí Paulo está falando sobre a bênção apostólica, né, a Timóteo. Ele vai reiterar aqui exatamente tudo que ele falou nos versículos e capítulos anteriores de 1 Timóteo, né? Então o versículo 20 diz assim: E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Então, logo no começo aqui, ele já se dirige diretamente aqui a Timóteo, né? Ele aqui não está mais falando a Timóteo que ele precisa dizer aos outros, ele precisa dizer à igreja, ele precisa chamar a atenção de determinado grupo, de determinada pessoa. Ele está chamando aqui a atenção de Timóteo, exatamente para que ele retorne e observe tudo que já foi dito a ele anteriormente nessa carta. Né? Ele diz assim: E tu, ó Timóteo, guarda o que a ti foi confiado. O que foi confiado a Timóteo? Né? Em primeiro lugar, Paulo ele convida Timóteo a ser uma espécie de pastor interino dessa igreja. Né? Então, Timóteo é enviado à igreja de Éfeso exatamente para ser uma espécie de pastor interino, uma espécie de pastor temporário. E Paulo faz nessa carta a Timóteo algumas exortações. Né? Então, em primeiro lugar, o que Paulo
está dizendo aqui a Timóteo que ele precisa guardar? Exatamente o seu chamado, né? Paulo, ele, acima de tudo, ele tinha convicção, né? E é estranho até dizer isso, a convicção de que Timóteo tinha sido chamado a ser pastor era até maior em Paulo do que no próprio Timóteo, né? Timóteo ele tinha vários conflitos que o próprio livro de 1 Timóteo não deixa tão claro, mas ele fala um pouco sobre isso. A gente abordou esses pontos aqui, né? Exatamente sobre a questão da idade de Timóteo e se ele teria pulso, né, para lidar com a igreja, com as dificuldades que essa igreja estava passando. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha algumas complicações, né? Vários falsos profetas estavam se levantando, tinha os ricos, tinha a questão social da igreja, tinha a questão do dinheiro também, como a igreja estava lidando com o dinheiro, tinha a questão dos diáconos, né? E tudo isso a gente tratou aqui nos episódios anteriores, mas Paulo está falando exatamente sobre isso aqui. Olha, você precisa ter convicção, Timóteo, de que você tem esse chamado, de que Deus chamou você para que você fosse um pastor, né? E, em segundo lugar, Paulo está falando exatamente de tudo que já foi dito, né? Retomando tudo. Tudo aquilo que ele já havia sido avisado, exortado, todas as palavras nessa carta que anteriormente Paulo já tinha dado a ele. Provavelmente Paulo está se referindo a isso também aqui, nesse momento, né? E ele fala que evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, né? Evitando falatórios inúteis. O que seriam falatórios inúteis? Exatamente tudo aquilo que não contribui para a nossa edificação, né? Então Paulo está dizendo para Timóteo, evite, fuja de roda de conversas inúteis, esteja no meio de uma conversa que seja propícia ao enriquecimento espiritual, né? Provavelmente também Timóteo seria esse vetor, né, de bênção para as outras pessoas. Então ele seria essa pessoa também que propicia esses momentos de troca de experiência, de falar da palavra do Senhor ali, que seria o falatório, vamos dizer assim, abençoador, né? Vamos colocar nesse termo aqui, um falatório, em vez de ser um falatório inútil, seria um falatório abençoador. Timóteo seria esse vetor, esse caminho, né? Esse líder que direcionaria as pessoas por esse caminho. E ele diz aqui as contradições do saber, e aí a gente entra lá no início, né? Quando ele fala sobre os falsos profetas. Paulo falou muito sobre falsos profetas aqui no início de 1 Timóteo, e aí evitar as contradições do saber é exatamente isso, evitar as falsas doutrinas, né? Evitar o conhecimento que tenha uma dubiedade, vamos dizer assim. E a gente tratou sobre isso aqui também nos capítulos anteriores dessa série, que de fato a Bíblia não tem contradição, ela não é dúbia, ela não tem um duplo sentido, né? Mas a interpretação errônea, né, por parte das pessoas que tentam interpretar a Bíblia sem o discernimento do Espírito Santo leva a essa duplicidade de entendimento. E aí Paulo está falando exatamente sobre isso aqui, né? Que essa duplicidade de entendimento gerada pela carne, pelo homem, né, gera uma contradição no saber. E isso é o que leva a rachaduras, a dissensões, a brigas, né, dentro da igreja com relação a doutrinas, né? Exatamente do aspecto em que existe a sã doutrina, que é a palavra de Deus, é a Bíblia, e tudo aquilo que está fora da Bíblia, tudo aquilo que é de verdade a palavra de Deus, é heresia, né? Não é a palavra de Deus. Então gera uma contradição do saber, né?
E aí ele fala aqui como falsamente lhe chamavam, né? Ah, e aí a gente volta também a um dos episódios anteriores, claro, isso aqui é uma parte de fechamento. Então Paulo ele está retornando, aliás, desculpem, ao que ele falou anteriormente, né? E aí, nesse ponto aqui, a gente sabe que Timóteo ele foi muito questionado com relação à doutrina, né? Com relação ao ensinamento. E ele sofreu muito logo no início aqui, isso fica claro também novamente lá no início dessa carta, em que os falsos profetas encaravam, né, Timóteo e diziam que aquilo que ele estava falando não era verdadeiro. Ele sofreu uma resistência muito grande para pregar a palavra de Deus, né, a esse povo aqui em Éfeso, porque a igreja já tinha ali pessoas que estavam disseminando um falso estudo, uma falsa palavra, né? Inclusive, Paulo apela, né, à consciência dos verdadeiros crentes ali naquele lugar, para que testassem as profecias, testassem as palavras que estavam sendo ditas de acordo com a palavra. E diante desse teste, né, eles entendessem quem era que estava falando a verdade, né? Era de fato o Timóteo, né, discípulo de Paulo, pastor chamado por Deus, ou eram os falsos profetas, né? E aí seria muito fácil identificar os falsos profetas, fazendo uma simples leitura ali da palavra de Deus, pedindo o entendimento do Espírito Santo, né? E comparando o que estava sendo dito ali. Qual era o discurso de Timóteo, qual era o discurso dos falsos profetas. Rapidamente se chegaria à conclusão de que Timóteo, né, estava falando a verdade. Então Paulo está falando sobre isso aqui também. E aí, por fim, ele diz assim: pois alguns professando se desviaram da fé. E aí ele finaliza, né, essa carta aqui, falando exatamente sobre o falso profeta, sobre o falso entendimento da palavra de Deus, né? Ele diz assim: pois alguns, ou seja, dentre todos ali naquela igreja, né, existiam alguns, ou seja, nem todos foram contaminados, como ele deixa claro isso anteriormente. Professando o quê? A falsa doutrina, né? O falso entendimento, as contradições do saber, se desviaram da fé. E aí ele termina deixando isso bem claro, irmãos. Quando nós seguimos uma doutrina que não é a verdadeira doutrina, quando nós nos damos ao desprazer, né, de buscarmos o entendimento da palavra de Deus baseado na nossa inteligência, né, naquilo que a gente acha que é o certo, baseado no nosso conhecimento, desprezando o cuidado do Espírito Santo, né, desprezando o zelo que o Espírito Santo tem por esse entendimento correto da palavra. Nós nos colocamos nessa posição aqui, né? Fazendo ouvidos de mercador, ou melhor, tendo entendimento de mercador, né? Entendendo ou ouvindo aquilo que afaga o nosso coração, que afaga o nosso ego, nos assemelhando a falsos profetas, né? Nós não podemos nos enganar, isso é uma coisa que fica clara aqui em 1 Timóteo e que nós tratamos também nos episódios anteriores, né? Eu posso não estar falando aquela heresia, né? Eu posso não ser o líder que está trazendo aquele falso estudo, né? Ou disseminando aquela falsa doutrina. Mas se eu dou ouvidos àquela falsa doutrina, se eu não sou um cristão que estuda a palavra e busca verificar se o discurso daquela pessoa, daquele pastor, de fato é o que a palavra está dizendo, eu me assemelho a ele, né?
E se é um falso profeta, eu me assemelho a um falso profeta. E Paulo deixa isso muito claro aqui, nessa carta de 1 Timóteo, certo? Então, nós não podemos ser omissos com relação a isso. Você não pode ser omisso com relação a isso. É seu dever como cristão, né? Como filho de Deus, experimentar, o pastor experimentar, eu como servo de Deus que está trazendo esse estudo aqui de uma forma bem simples, Miqueias também, e qualquer outro que vá usar o púlpito da nossa igreja para trazer alguma palavra. Nós, como cristãos, precisamos observar o que está sendo dito, né? E comparar com o que a palavra de Deus fala, pedindo discernimento ao Espírito Santo. Nós não podemos simplesmente engolir o que é dito como uma verdade, né? Porque existem aqueles que agem de má fé, esses são os falsos profetas. Existem também aqueles que não têm conhecimento suficiente para trazer a palavra, né? E aí talvez não seja feito de forma mal intencionada, mas pelo puro e simples desconhecimento, né, da palavra de Deus. Mas ainda assim nós precisamos prestar atenção, corrigir as lacunas, né, sermos extremamente criteriosos quando se trata da palavra de Deus. A palavra de Deus é um presente dele para nós como sua igreja, é o nosso guia, o nosso caminho, né? Então nós precisamos ter muito cuidado quando falamos sobre ou ouvimos a palavra de Deus, né? Exatamente para não acabarmos como ele termina aqui esse texto, né? Nos desviando da fé. E aí ele finaliza dizendo: a graça seja convosco. E nós precisamos de muita graça de Deus, muita misericórdia do Senhor, para seguirmos, né, nesse caminho diante da presença dEle, sendo criteriosos com a sua palavra, né, cuidadosos com a sua palavra e, ao mesmo tempo, não sendo orgulhosos ao ponto de acharmos que sabemos muito, não precisamos mais sermos ensinados, né? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque da mesma forma que iniciamos essa caminhada sendo criteriosos por amor a Deus, talvez num futuro onde o Senhor tenha nos abençoado com conhecimento, nós nos deixemos levar pelo orgulho, né, pelo conhecimento que acumulamos, e esse conhecimento se torne uma maldição e não uma bênção nas nossas mãos. Então nós precisamos muito da graça e da misericórdia de Deus. E aí eu gostaria de finalizar, né, esse estudo aqui, sendo grato por essa oportunidade. E eu tenho certeza que nós vamos ainda nos ver nos próximos capítulos, né? Ainda temos a segunda carta de Paulo a Timóteo, e tem muitos episódios ainda pela frente, irmãos. Então eu agradeço pelo seu tempo de estar aqui comigo. Qualquer dúvida você pode me mandar uma mensagem, pode me contactar pelo WhatsApp, e aí a gente segue junto, prestando atenção, sendo bem criterioso, como Paulo exortou aqui a Timóteo e também a igreja de Éfeso, sendo amante da palavra de Deus. Amém? Então, gostaria de orar finalizando, e você pode reclinar sua cabeça. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Deus, nós te agradecemos por esse momento, um momento em que tua palavra nos abençoou, Pai, que ela possa fazer morada no nosso coração e que o Senhor possa usá-la como exemplo, né? A realidade da igreja de Éfeso, lá naquele tempo de Timóteo, pode talvez ser, né, a nossa realidade futuramente na Igreja Batista Comunidade Luz do Mundo, Pai.
se lá existirem, assim como existia aqui na igreja de Éfeso, ricos, que esses ricos, né, possam ser amantes da tua palavra, Senhor, possam conhecer o teu coração, Deus, e possam depositar em ti a confiança deles, assim como nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Não queremos ser orgulhosos, Pai, nós queremos, de fato, à medida que te conhecemos, retirar de nós essa autossuficiência, essa autoconfiança e depositar no Senhor todas as nossas esperanças, toda a nossa confiança, toda a nossa fé, Pai. Que o Senhor possa nos abençoar com a Tua palavra, mas que o nosso amor pela Tua palavra seja como uma chama que aquece o nosso coração, Pai. Que em nenhum momento nessa caminhada aqui essa chama possa esfriar a ponto de nós não prestarmos mais atenção naquilo que ouvimos, naquilo que falamos, nos assemelhando àqueles que usam da Tua palavra de maneira errada, Pai. Então ajuda-nos a seguir nessa caminhada contigo, sendo firmes, sendo fiéis a Ti, Deus. É isso que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. E aí nós nos vemos, né, nos nossos cultos dominicais, nós já retornamos às nossas atividades, ainda à distância. Aqueles que ainda não podem ir, podem nos acompanhar, né, pelas redes sociais. E a próxima semana a gente retorna com um novo episódio aqui das nossas cartas de Timóteo, provavelmente o capítulo 1 da segunda carta de Paulo a Timóteo, né? Que vai ser bênção também para nós como igreja. Amém? Então a gente se vê a próxima semana. Até lá!